Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que estamos? Espero que todos estejam muito bem. Bom, pessoal, hoje estou aqui para a gente dar continuidade no nosso conteúdo e hoje nós vamos continuar falando do assunto, central que a gente iniciou na aula da semana passada, que é o processo de urbanização, tá bom? Hoje, pessoal, em relação ao processo de urbanização, eu quero falar com vocês sobre a hierarquia urbana. Professora, o que é hierarquia urbana? Vamos conceituar isso? Bom, hierarquia urbana é a forma de organização das cidades, em que essas se estruturam segundo um sistema econômico que determina que as menores costumam depender ou sofrer elevada influência das maiores cidades, certo? Resumindo, pessoal, o que é uma hierarquia urbana? As grandes cidades dominam pequenas cidades, certo? Então, vamos seguindo aqui para você entender melhor esse contexto. Bom, uma rede urbana é importante considerar que as relações hierárquicas entre as cidades estruturam-se a partir da formação de uma rede urbana. Essa rede eu já falei para vocês na aula da semana passada. Essa rede através, então, da economia, transportes, comunicação, entre outras. Assim, as relações comerciais, econômicas de diferentes localidades disseminam-se, olha, professor, enrolando a língua, integrando-se assim uma malha de transporte e comunicação, aumentando então essas interações, de dependência ou interdependência de uma cidade com a outra. Bom, existe dois tipos de modelos de hierarquia de cidades, o primeiro modelo, ele sai de vila para cidade local, centro regional, centro submetropolitano, metrópole regional e uma metrópole nacional, certo? Então, esse é o primeiro modelo de hierarquia que a gente tem, Então, uma vila, um vilarejo, por exemplo, São João, aqui que interliga a cidade de Palmeiras, Cesarina, é como se fosse uma vila, Ele fala Vila São João, certo? Uma cidade local, Palmeiras de Goiás, uma cidade local. Um centro regional, que podemos citar, por exemplo, como centros regionais, Mossoró, Petrolina, Blumenau, Sobral, entre outras. Um centro submetropolitano, cidade de Natal, Vitória, Aracaju, Goiânia, Manaus. Uma metrópole regional, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, E uma metrópole nacional, ou seja, é ela que vai dominar todas as outras dentro do território nacional. Nós temos duas no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Depois nós temos outros conceitos que a gente vai trabalhar nessa questão da hierarquia das cidades, que são as megalópolis, metrópoles mundiais ou cidades globais. Tá? São os principais centros de poder do mundo. Nelas determina toda a estrutura econômica mundial, transformando essas grandes cidades em centros de difusão, de ordens econômica, política e até culturais. Sua importância está em sediar instituições importantes como Bolsa de Valores, sede das maiores empresas estatais e privadas do mundo. Então a gente pode citar professora, uma cidade global ou uma metrópole mundial ou uma megalópole que só pode citar Tóquio, São Paulo, tá? Ela é considerada uma cidade global, mundial, por quê? Porque toda a estrutura nacional do Brasil, ela vai para São Paulo e de São Paulo vai para o mundo todo, Então, tanto é que, por exemplo, as exportações que são feitas dentro do nosso território brasileiro, vai tudo para São Paulo, para o Porto de Santos, e de lá é que vai sair, então, para o restante do mundo, tá? Por isso ela é considerada uma cidade global, ela interliga uma nação às outras nações e assim por diante. Espero que vocês estejam compreendendo. Bom, mais uma vez aqui falando sobre esses exemplos de cidades globais, A gente pode citar Nova York, Londres, que são consideradas as grandes cidades de primeira grandeza do mundo, tá? Tóquio, Paris, Hong Kong, Dubai, São Paulo e entre outras, que a gente tem no mundo todo. Bom, metrópoles regionais, professora, são centros secundários de poder econômico no contexto de uma economia nacional. Geralmente possuem uma nula representatividade em nível internacional, tá? Então, essa metrópole regional, ela vai cuidar somente de uma certa região. Por exemplo, Goiânia, metrópole regional, ou seja, somente da região centro-oeste. É a principal cidade da região centro-oeste. E essa cidade sempre é a cidade capital do estado. Por exemplo, aqui nós estamos na região centro-oeste, Goiânia é considerada uma metrópole regional, Sendo que a gente tem outros estados,
tá? Mas Goiânia, ela tem uma influência maior. Exemplos de metrópoles regionais, a gente tem Goiânia, Belém, Manaus e entre outras. Metrópoles nacionais são as aglomerações metropolitanas, constituídas pelas principais cidades da rede urbana, em um determinado país das cidades globais. No Brasil, alguns exemplos de metrópoles são Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belo Horizonte e entre outras. Tá? Então, vocês podem perceber, a gente está aqui dando exemplo dessa hierarquia urbana do nosso Brasil, para que você compreenda que o Brasil é uma nação que tem uma forte influência mundial. Tá? O Brasil, então, é considerado aí um país de bastante influência, que tem a sua riqueza natural, mas também tem essa importância de receber empresas de outros lugares, grandes negócios, né? Então, o Brasil não está aí por baixo de tudo, não. O Brasil está bem, vamos dizer assim, né? Nessa hierarquia de cidades. Cidades médias, né? Como o próprio nome indica, são consideradas cidades de formações de médio porte, que possuem uma relativa dinâmica econômica, tá bom? Podemos citar, por exemplo, aqui perto de nós, Anápolis, né? Então, nós temos Goiânia, uma cidade, uma metrópole regional de muita importância, e nós temos Anápolis, né? Que é um exemplo próximo a Goiânia, que tem uma grande influência econômica para nós goianos, tá? Então, essas são as cidades médias. Bom, então, essa primeira forma que eu falei com vocês sobre essa hierarquia de cidades, né, que vem de vila, cidade local, centro regional, centro metropolitano, metrópole regional e metrópole nacional, ela é a revolução tecnocientífica, né? É o exemplo da revolução tecnocientífica. Depois eu falei para vocês que tem um segundo modelo, que é o chamado de meio técnico-científico informacional. E aí essa metrópole nacional, ela vai ganhar uma importância, ela vai ficar aqui e ela vai estar interligada, então, numa vila, numa cidade local, um centro regional, um centro submetropolitano e uma metrópole regional. Ou seja, todas vão estar interligadas, né? No primeiro modelo, a gente vai perceber que não é toda interação de uma para com a outra. Agora a gente vai perceber que a metrópole nacional, ela precisa sim da vila, ela precisa de uma cidade local, mas também ela precisa da metrópole regional, e essa metrópole regional precisa dessa mesma forma. Então ela tem um mix maior de distribuição, é uma rede mais complexa, tá? Vamos dizer assim. E as megacidades, elas não fazem parte da hierarquia urbana, né? O conceito de megacidade, ele é demográfico, né? Então, ou seja, é o número de população que vai trazer esse conceito de megacidade. Então, foi elaborado pela ONU para designar aquelas cidades com a população superior a 10 milhões de habitantes, tá? Então, trata-se, portanto, de um conceito quantitativo, enquanto as definições acima apresentadas são qualitativas. Então, as outras, né, de forma qualitativas, enquanto que a megacidade é quantitativa. Então, acima de 10 milhões de habitantes é considerada uma megacidade. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou deixar a atividade para vocês. Quero deixar aqui, né, falar para vocês da importância de estar realizando essas atividades. Eu tenho percebido que poucos alunos têm feito essas atividades e isso é muito importante para o crescimento de vocês. E lembrando que essas atividades valem nota, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado ao deixarem de realizar essas atividades, é uma responsabilidade muito grande de vocês, tá bom? Eu continuo de cá, vocês continuam daí e a gente vai seguindo. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima.